Você falou isso, feliz. Móvel, né, que é a planta, tudo isso que o imóvel que seria o animal e o ser humano. Né? E nós estamos atravessando essa situação de hoje em dia, né? Como pode o ser que era imóvel, que é a planta, estamos sentindo dando tanto valor dela, para o desmatamento que tem na Amazônia, que está com esse transtorno, as chuvas e todas essas coisas, como o negócio de valores fica complicado, porque como pode ser que era imóvel ser tão importante para a nossa existência, e os outros se movimentam, tem livre-arbítrio e tudo fazer o que quer, e ficar lá paradinho, coisa, olha, se não sou eu aqui paradinho aqui, filho, você não são nada. Entendeu? Então você queria que você desse assim, gancho assim, para ver sobre valor e importância, que valores se tem a relatividade, quem tem mais valor? Não, como se fosse unido um com o outro, sintetizando numa coisa só, como eles já tinham uma sensibilidade e uma percepção tão viva, que não é através de historinha, nós vivenciamos isso hoje. Entendeu? Aí tem que ser. Tá bom? Carlos Abreu. Carlos Abreu falou uma coisa muito importante, muito interessante. Em primeiro lugar, o que Jonas diz em relação ao homem que está na natureza, você não pode separar, como se você fosse uma coisa com a natureza. Existe ali gradualidades, pode ser graus diferentes, mas sem o primeiro grau, não existe o segundo, não existe o terceiro. Isso aqui é básico. O que é básico tem um valor importantíssimo. A vida, as árvores, o velho, sem isso aí acabou, não tem nada. Então, como é bonito no pensamento de Jonas, é que ele liga. Em Whitehead, como eu disse para vocês, ele já ligava tudo com tudo. Mas o que Jonas é bonito é porque esse meio ambiente, o homem no meio ambiente, ele não é uma coisa estranha. Ele não é um extraterrestre que pulou aqui dentro e que tem um valorzinho. Agora eu sou valoroso, eu tenho, né, eu que sou o cara, como que é a história. Pois é, sem o chãozinho, sem a plantinha do lado, você não é ninguém, não é nada. Então essa ligação é que é bonito. Essa coisa que do homem com a natureza, só a natureza, tem um corpo físico, sabe, preciso, né, da natureza. Então isso aí, lembre-se que Jonas foi um dos primeiros, ou melhor, quando a crise ecológica começou Jonas refletiu bastante naquela década de 50, né? Os movimentos ecológicos pegaram o pensamento de Jonas e, digamos assim, uma filosofia que sustentava o pensamento de que a natureza é importante. Não pode ser tratada simplesmente como coisa. Né? E Jonas foi então um dos primeiros filósofos que sustentaram toda uma visão diferente da natureza. Porque antes, negócio de natureza, falar de natureza, tem o nosso amigo querido Kant, você lembra dele? Kant ele aumentou ainda mais o abismo que Descartes tinha separado já res existência e res cosmos do lado. Kant aumentou mais ainda este abismo, dizendo que natureza, isso aí ninguém conhece, como é que eu vou conhecer? Eu não sei o que é isso. A coisa em si da natureza, eu não posso conhecer. Posso conhecer o meu pensamento, as minhas categorias. E aí ele criou um problema sério para os filósofos, que era, vamos abandonar esse negócio de natureza. Tanto da filosofia não é natureza. Tanto da filosofia é o pensamento, é a subjetividade. Coisa da natureza é das ciências naturais. Aqui nós ficamos com a filosofia. Isso foi um problema sério. O próprio Jonas sofreu muito nesse sentido, porque ele quis retornar um discurso sobre a natureza. E quem já era da tradição kantiana, hegeliana, achou isso, quer dizer, como impossível um discurso sobre a natureza. Ou que a gente chama na filosofia uma ontologia. A ontologia tinha sido abandonada. Ontologia significa o estudo do ser das coisas. Então foi abandonada, e aí os filósofos de Kant em diante, inclusive os mestres de Hans Jonas, Russell, Heidegger, todos eles, quando falavam de ser, era simplesmente o ser do espírito. A natureza
que era dada às ciências naturais, a filosofia não entrava em diálogo. Então, Jonas foi um dos primeiros filósofos do século XIX, XX, sobretudo, que fizeram esse diálogo com as ciências naturais e tentou aproximar esses dois mundos, ou melhor, mesclar esses dois mundos. A beleza do Jonas, do ponto de vista é isso. Quer dizer, mostrou que o humano, essa subjetividade, esse espírito, não é uma coisa do outro mundo que pula aqui e não, mas que já está entranhada no meio ambiente da vida. E só complementando, né? Porque surpreendemos alguma coisa em qualquer situação do mundo através da dor. Através da dor. Ou qualquer aprendizado, através da dor, você vai se melhorar com você. Desde a psicologia, qualquer situação, hoje a dor de não termos água para beber, não termos água para fornecer energia, que a gente está dando valor nessa valor, né? Então, é complexo. Em todas as atividades do universo, você sabe que você tem que levar a surra para aprender. E outra coisa, e o pior de tudo, sabe que eu sempre estou estudando, falando para as pessoas, é porque nós não botamos o que nós aprendemos em prática. Porque tudo nós sabemos é feito de tudo. E por que nós esquecemos de botar isso em prática? E nós estamos agora exatamente sentindo o valor da natureza, né, como o Carlos Abreu falou, exatamente isso, porque a gente está sofrendo agora e percebendo que nós fazemos parte dela. É propriamente ilusão separar res cogitans e res existência como se fossem duas coisas totalmente diferentes. Acho que além de fazer parte, depende dela, né? Mais do que, além do pertencimento, é a dependência da natureza. Né? Agora uma pergunta, ele fez essa distinção da questão da natureza, diferente do Whitehead, que ligou a energia ao mundo físico. Em algum momento ele retomou essa posição de Jonas? Isso, relacionada a essa energia do mundo físico, ou não? Ele manteve sempre Seu nome é Rosângela. É uma pergunta importantíssima essa palavra. E Jonas vai ter um livro muito interessante chamado Matéria, Espírito e Criação. Pode pegar aí, esse livro é muito interessante, porque é um livrinho, praticamente um capítulozinho que ele fez, em que ele tenta mostrar como foi que essa vida, a vida, surgiu. Jonas nunca se preocupou tanto como foi que ela surgiu. Ele queria dizer só, não, está aí, não vou questionar como foi que surgiu, bem, tem toda a teoria da evolução, mas o que me interessa é que ela está aí, a vida está aí, ninguém pode questionar. O fenômeno está aí e existe finalidade, né, como ele mostrou no último evolução. Mas ele vai interessante nesse livrinho, ele vai um pouquinho atrás, vai mostrar como esse espírito que surgiu, que despontou no fenômeno da vida, como ele já estava presente, não em ato, como Whitehead dizia. Whitehead dizia, não, o espírito já está na matéria física, já em ato, já está ali desde o começo. Jonas diz, não, está ali com potencialidade, com coisa latente. Uma coisa latente, como ele chama um eros cosmogônico. Não como um logos, uma coisa já, uma informação dada, algo já desde o início, mas como um eros, como uma coisa, uma tendência, né? Uma coisa que vai desabrochar na evolução. É bonito ver isso, né? Como Jonas, ele já vai, né, na evolução como tal, já percebe que desde antes da vida já existia potencialidade para o espírito, mas não espírito. E é isso que ele critica em Whitehead. Não há espírito ainda, mas há a tendência, a potencialidade, o eros cosmogônico.
ligado ao problema do domínio da natureza. Porque, veja bem, no tempo de Descartes, o homem não tinha meio de dominar, era dominado por arte, não tinha como fazer isso. E hoje a situação se inverteu. O homem hoje ocupa todos os campos do planeta, praticamente. E ele chegou ao ponto de ele próprio poder acabar com a vida. Quer dizer, ele tem pleno domínio na natureza. E essa conscientização, isso é coisa de 40, 50 anos. É uma ficção nuclear, por exemplo, essa o poder que ele tinha nos mãos. E agora é que surgiu uma movimento ecológico. No Salvador, o domínio do homem com a natureza. Total. Mas tem uma acontecimento lugar. Outro fator também que é o comum, mas foi a multiplicação demográfica. Quer dizer, a própria presença do homem, a sua multiplicação, a sua quantidade de 8 bilhões de pessoas, ameaça a própria natureza. Então, ele está tomando consciência que ele é hoje uma ameaça à natureza. Então, são esses dois fatores que eu queria colocar exatamente por que surgiu o movimento de homens, por que surgiu, por que o movimento ecológico surgiu no século XVII? Isso é muito interessante. O seu nome é? Wellington. Já tem um grupo que acredita que a conscientização que na verdade a crise ecológica surgiu junto com a conscientização que os recursos estavam acabando. Os recursos naturais, os elementos, O nome como é? Carolina. só que existe um grupo que acredita que na verdade já tem alguns textos que revelam que já existe uma consciência, né, que esses recursos estão acabando. Mas eu particularmente acho que a crise ecológica tem a ver com a produção industrial, porque eu acho que não sou marxista, mas eu acho que o trabalho do Marx representa bastante esse início da conscientização de que os recursos estavam acabando. E realmente existe uma polêmica em cima disso, né? Sobre o movimento ecológico, obviamente que o Manzoni eu conheço bem pouco, né? Eu trabalho com filosofia liberal, eu trabalho mais ligado à epistemologia. Mas eu acho que o Manzoni ele teve uma certa influência dos deve ter tido uma influência dos movimentos ecológicos e também de um movimento neovitalista. Eu vi muita semelhança dele com uma vontade do Maturana e do Eriscu. Maturana veio depois, mas é uma visão um pouco neovitalista. Tem a ver com os movimentos ecológicos também. Sobretudo, o vitalismo ganhou muita força nessa década contra o mecanicismo. Essa briga é muito antiga já. Aí depois um ressurgimento na parte do vitalismo. Mas o que é interessante, talvez, nessa discussão, dizer assim, por que Jonas apareceu no século XX e não no século XVI? Por que não surgiu um Jonas ali para mostrar que, se nós não tivermos cuidado, e o Hélio colocou, acho muito bem nesse sentido, porque veja, a técnica moderna começava ali, quando Bacon, por exemplo, escreve a Nova Atlântica. Imagine toda essa fantasia que ele mostra. Eu chego numa ilha onde só tem engenheiro, e eles têm exatamente a técnica. Tá? Eles fazem objetos para controlar a natureza, aperfeiçoar. Por quê? Porque o homem, como o Hélio falou, ele não tinha esse poder sobre a natureza. Nós somos vítimas da natureza.
E que bom seria se nós pudéssemos controlar como um cavalo, né? Para onde quer a gente levar. E a técnica para Bacon é exatamente a forma de controlar a natureza para o bem. Claro, Jonas tem um artigo muito bonito que ele compara Bacon com Tomás de Aquino, mostrando que Bacon, na realidade, não é que ele queria, digamos assim, não tinha uma visão controladora simplesmente da natureza. Ele queria o bem humano, mas esse bem humano incluiria também o bem natural. Mas é interessante isso porque, com esse início da técnica, a técnica ela vai, digamos, aumentando, o poder dela vai crescendo a tal ponto, nós temos a Revolução Industrial, e talvez realmente ali na Revolução Industrial é que a gente perceba que agora o nosso poder em relação à natureza é grande. Ou talvez começando a sentir os efeitos, porque o efeito derruba uma árvore aqui, ou no século XVI derrubava uma árvore, isso ia me afetar, digamos assim. Mas agora que eu derrubo uma floresta, uma Amazônia, eu consigo 2 campos, ou 3 campos de futebol de uma vez, claro, isso vai começar a preocupar, porque nós temos um poder agora de fazer isso, antes nós não tínhamos esse poder. A técnica ela foi crescendo, e hoje nós desenvolvemos uma tecnologia tão poderosa, que, claro, de uma